Tudo bem, pessoal? De volta aqui no canal do Sormani na noite desta segunda-feira, e eu queria falar com vocês sobre o Marcos Leonardo e também sobre a premiação do Campeonato Brasileiro, tá? Mas antes disso, torno a pedir para vocês, se inscrevam aqui no canal, deem seu like, acionem o sininho, que é muito importante para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, como é o caso deste que eu estou lançando neste momento. Gente, é o seguinte, eu estava dando uma olhada aí na internet nessa segunda-feira e tem um site muito interessante, muito bom, chamado Trivela. Me parece, eu não entendi direito, que eles estão presentes no Transfer Room Summit, que está sendo realizado em Lisboa. Esse evento, esse Transfer Room, ele foi criado em 2016. Qual foi a intenção da criação desse evento? Colocar frente a frente dirigentes de clubes, em alguns casos também agentes, empresários de jogadores. Porque muita gente aparece batendo na porta dos clubes, ou telefonando para empresário, ou mandando WhatsApp, etc e tal, se dizendo representante de jogador tal, quando na verdade o cara não é. O cara não é. Aí ele vai lá, conversa com fulano, que é presidente de tal time, ou representante, ou diretor de tal time, acerta meio que com ele, aí ele liga lá pro representante do cara, o verdadeiro empresário do jogador. Escuta, olha, eu falei lá, um cara do time lá da Europa me procurou interessado no seu jogador. Quando na verdade foi ele que procurou. Então tinha muito telefone sem fio nessa história toda, linha cruzada, e muitas vezes os negócios acabavam saindo mais caros do que na verdade deveriam sair por conta da presença desse terceiro interessado no negócio. Porque as negociações não existiam apenas envolvendo clubes e empresários. Aparecia um terceiro, que era esse tal do empresário, que ficava procurando clubes aqui e ali, se dizendo representante de jogador tal XYZ, tá? Então isso foi criado em 2016. Está sendo realizado agora em Lisboa. Como é que é esse esquema aí? Esse esquema é o seguinte, os dirigentes dos clubes, eles podem se sentar à mesa, ou pode sentar dirigentes de clube e empresário, mas normalmente as conversas são entre dirigentes de clubes e não com empresários. E é tudo muito organizado. Normalmente isso acontece num hotel, numa sala de reuniões ampla, e fica ali dispostas várias mesas com 2 cadeiras de cada lado, para que representantes de time A conversem com o time B, ou representantes de um time conversem com representantes de um jogador, tá? E tudo isso é cronometrado. Você tem 15 minutos para conversar com para ter essa conversa. E existe, quando você chega lá, tem uma lista onde você marca lá quem está presente. Fulano de tal, Bayern de Munique, Beltrano, Atlético Paranaense, Cicrano, Manchester City, o outro lá que é do Peñarol, o outro que é do Boca Juniors, e assim vai. Então tem representantes de clubes do Brasil, da América do Sul, da Europa, do Oriente Médio, do Japão, dos Estados Unidos, para poder entrar em contato já visando a negociação nas janelas, tá? Então, normalmente são 2 encontros por ano. Um encontro visando a janela do meio do ano e o outro encontro visando a janela do final do ano. Esse encontro está acontecendo neste momento em Lisboa, ele visa a janela do final do ano. Já é um primeiro approach, um primeiro contato entre dirigentes ou entre dirigentes e empresários, tá? Pelo que eu entendi da matéria da Trivela, eles se credenciaram para cobrir o evento. E foi noticiado pelo Trivela que representantes do Marcos Leonardo estão nesse Transfer Room Summit de Lisboa, em Portugal. E segundo coloca a matéria, mais de 10 representantes de clubes da Premier League e um representante do Bayern de Munique procurou os agentes do Marcos Leonardo. Eles procuraram o agente do Marcos Leonardo, ou a empresa que trabalha com o Marcos Leonardo, tá? Então, me parece, ao que tudo indica, e pelo que já aconteceu nessa janela de transferência do meio do ano, quando a Roma tentou contratar o Marcos Leonardo, é quase que inevitável a saída do menino da Vila nessa janela de começo de ano,
e metade de temporada para eles lá na Europa. Então, o Marcos Leonardo deve jogar os últimos jogos pelo Santos agora, no final do Campeonato Brasileiro, tá? Porque no ano que vem, quando começar a temporada, muito provavelmente o Marcos Leonardo não estará mais vestindo a camisa do Santos. O que resta saber agora é o seguinte: quanto é que o Santos vai pedir pelo jogador? Como será feita a negociação? O Santos tem uma joia nas mãos. O Santos tem uma joia nas mãos, tá? E o Santos não pode vender por qualquer mixaria. Como vendeu o David Washington. Eu achei que os 15 milhões de euros pelo Ângelo foram exagerados. Eu não acho, minha opinião, que o Ângelo valesse 15 milhões de euros. Mas foi vendido, então é o que o mercado pagou, então vale. Agora, o David Washington foi entregue, na minha opinião, graciosamente ao Chelsea. Entre aspas, né, graciosamente. Porque o Chelsea pagou apenas 15 milhões de euros pelo centroavante da base do Santos, tá? Então, se o Marcos Leonardo for vendido, ele não pode custar o mesmo que custou Ângelo e nem David Washington. Ele tem que valer muito mais. Ele é titular do Santos, tem uma experiência com a camisa de um time adulto principal, que o David Washington, por exemplo, não tinha. Então, se a gente ficar aqui pensando, elucubrando, quanto vale o Marcos Leonardo? Na minha opinião, não pode ser negociado por menos de 30 milhões. Não pode. Pelo futebol que ele vem jogando, pela experiência que ele tem com o time principal do Santos e a possibilidade de ele ainda ser convocado, não mais agora, porque agora o data FIFA acabou, não tem mais jeito, mas no ano que vem, especialmente se ele for negociado para a Europa, a gente sabe como é que funciona esse esquema de convocação e seleção, ele deve ser chamado para a seleção principal. Até porque Matheus Cunha, Richarlison, Gabriel Jesus, esses caras já cansaram a nossa beleza, na verdade. O Brasil precisa testar outros jogadores, porque ele não tem um camisa 9 que de fato agrade a todos. É difícil agradar a todos, mas agradar a boa parte da mídia, dos torcedores, do próprio treinador e sua comissão técnica. Então eu acho que inevitavelmente o Marcos Leonardo vai acabar sendo convocado para a seleção brasileira. Então o jogador que vai estar na seleção brasileira muito em breve, que já faz parte da seleção olímpica e da seleção de base do Brasil, esse jogador não pode custar menos de 30 milhões. Então, graças a Deus que como vamos ter eleições agora em 9 de dezembro, o estatuto proíbe o atual presidente, leia-se e entenda-se Andrés Rueda, de negociar qualquer jogador nesse momento. Não pode. Não pode. Está proibido. Mas a partir da eleição, ou seja, de 31 de dezembro, quando o apocalíptico Andrés Rueda deixar a sala da presidência do Santos, o Santos no dia 1º de janeiro pode negociar com quem ele quiser, o futuro presidente. O Rueda não pode, o estatuto não permite isso. A menos que haja um acordo entre candidatos, o atual presidente, conselho deliberativo, conselho fiscal. O Santos está em apuro, precisa negociar e acaba negociando. Não é o caso, até porque o Rueda adiantou 35 milhões de reais referentes ao pagamento do Campeonato Paulista do ano que vem. Então, aparentemente, pelo que disse o Rueda, ao solicitar essa antecipação de verba, isso seria suficiente para resolver o problema. Então, volto a dizer, graças a Deus, a negociação do Marcos Leonardo não estará nas mãos do Andrés Rueda, e sim do futuro presidente do Santos. Não tem jeito, gente. Ele vai acabar saindo. Não tem. Isso é inevitável. Todo jogador de futebol ambiciona jogar na Europa. Todo jogador de futebol ambiciona jogar num grande centro europeu. E o Marcos Leonardo está na alça de mira de vários clubes. Como disse o site Trivela, mais de 10 clubes da Premier League, além do Bayern de Munique, se reuniram nesse Transfer Room Summit de Lisboa com representantes do Marcos Leonardo. Ele vai acabar indo embora, tá? Mas que seja uma venda que venha a resolver boa parte dos problemas do Santos. E que o jogador não seja entregue de graça para algum time europeu, como aconteceu no caso do David Washington, tá? Como eu estava dizendo, então, gente, a questão da antecipação do dinheiro do Campeonato Paulista, 35 milhões, não vamos esquecer isso, resolve o problema, a dor de barriga do Santos no final do ano, com salários ordinários,
13º, férias e tudo mais, tá? Então, eu já falei para vocês aqui, o futuro presidente do Santos vai sentar-se à cadeira da sala de presidente e vai ter já comprometido um excelente aporte de dinheiro para 2024. Porque o Rueda, ao contrário do que todo mundo, do que ele mesmo pregava, ele não solucionou problema nenhum do Santos, ao contrário, antecipou verba, porque dirigindo mal e porcamente o clube, ele não conseguiu dinheiro suficiente para fechar o ano de 2023 e teve que apelar para esse dinheiro de 2024. Agora, qual seria a saída para o Santos? Qual seria a saída para o Santos para 2024? E eu espero que o Rueda não meta a mão nesse dinheiro, que é a premiação do Campeonato Brasileiro. Tá? Quem for rebaixado não vai receber dinheiro nenhum. Zero. Não tem dinheiro nenhum. Mas o 16º colocado, por exemplo, esse não vai cair. É o primeiro fora da zona do rebaixamento. Esse clube vai receber 15 milhões e 200 mil reais. 15 milhões e 200 mil reais. O 15º vai receber 15 milhões e 700 mil reais. O 14º, 16 milhões e 200 mil reais. O 13º, 16 milhões e 600 mil reais. O 12º, 18 milhões. O 11º, 19 milhões e 300. O 10º, 24 milhões e 700. O 9º colocado, 27 milhões. E o 8º colocado, que é uma posição que, se o Santos fizer uma corrida de excelência até o final do campeonato, ele pode chegar em 8º lugar. Não pega Libertadores, isso não dá mais. Mas além de pegar a Sul-Americana, o Santos conseguiria pegar 29 milhões e 200 mil reais. Quando vai ser pago esse dinheiro? Muito provavelmente ao final do Campeonato Brasileiro. Se o Rueda meter a mão nesse dinheiro, mais os 35 milhões que ele antecipou da verba do Campeonato Paulista do ano que vem, o futuro presidente do Santos está frito. Não tem dinheiro nenhum para entrar no Santos, a menos que ele venda no Marcos Leonardo. Então, se o Rueda for um cara bacana, ele não vai meter a mão nesse dinheiro. Até porque ele não sabe quanto que ele vai receber. Ao pedir os 35 milhões de reais antecipados do Campeonato Paulista, ele, imagino eu, vai usar esse dinheiro para todos os gastos que o Santos vai ter para fechar 2024 sem dever nada para ninguém. Quando eu falo dever nada para ninguém, é salário de funcionários, jogadores, etc. e tal. Espero que o Rueda não meta a mão nesse dinheiro. Gente, o Santos pode, na pior das hipóteses, pegar como premiação do Campeonato Brasileiro, se não for rebaixado, e acho que não vai ser, o site lá, Probabilidade de Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que o Santos tem hoje apenas 3,3% de chance de ser rebaixado. É muito pouco. Acho que o Santos se livrou, tá? Acho que o Santos se livrou. Em se livrando, na pior das hipóteses, ele vai pegar 15 milhões e 200 mil reais. Na melhor das hipóteses, 29 milhões e 200 mil reais. 29 milhões e 200 mil reais. Imagina esse dinheiro. Vamos pegar metade disso? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra? Então vamos ver só. 8º, vamos pegar, se o Santos chegar em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, 12º lugar, ele pega 18 milhões. Isso já ajuda demais a fazer frente às despesas ordinárias de começo de ano. Claro que vai vender o Marcos Leonardo, está na cara que isso vai acontecer. Mas o Santos poderia perfeitamente usar esse dinheiro, não apenas para pagar suas dívidas prementes, mas também para começar a pensar em reforçar o time para a próxima temporada. É preciso, porque o torcedor do Santos não aguenta mais entrar em campeonatos para não ser rebaixado ou para ser humilhado. Entendeu? Então, gente, é isso. O Marcos Leonardo está vivendo os últimos momentos dele com a camisa do Santos. Então, quem gosta e curte o jogador, é bom desfrutar. O dinheiro do Campeonato Paulista já foi antecipado, todo mundo sabe. E o Santos pode pegar até 29 milhões e 200 mil reais de bônus de premiação no Campeonato Brasileiro, se ele terminar, por exemplo, em 8º lugar, tá? Então, gente, só para encerrar, muita gente diz que a Copa do Brasil é o campeonato que mais paga. Não é verdade. O Campeonato Brasileiro é o campeonato que mais paga. Porque na Copa do Brasil não tem cota de televisão.
No Campeonato Brasileiro tem. Então você tem uma cota fixa de televisão, você tem a premiação por colocação e você tem o dinheiro que vem do pay-per-view e também o dinheiro que vem do canal a cabo, no caso aí o Sport TV. Então você somando tudo isso, dá muito mais do que paga a Copa do Brasil. Entendeu? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta a se falar. Até.